Bom dia, gente. Bom dia. Vamos fazer uma prece de agradecimento pela oportunidade que hoje temos de aprendermos um pouquinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos. Bom, a semana passada, não, acho que foi retrasada, né? A gente estava falando sobre o karma, que a gente já conversou bastante sobre isso. Vocês não gostaram muito, mas a gente falou. Falamos também bastante sobre a questão da resignação. Depois entramos na resiliência. E hoje a gente vai entrar na dívida agravada. De vez em quando vocês percebem que vocês estão caindo? Ou nunca tiveram essa sensação? Por que a gente tem essa sensação que está caindo? Então, mas por que tem essa sensação? Porque acho que o local do espírito ele não se acoplou direitinho no corpo lá quando você sai do corpo. Aí quando você. Acho que o espírito não acoplou direitinho, aí você tem a impressão que você está caindo, não é? A maioria de nós, quando sai do corpo, né, tende a ficar levitando em volta do corpo. Fica assim, zanzando em volta. A gente acha até que vai trabalhar. Não vai não, fica zanzando assim. Só que não fica andando, né? Fica meio que pairando assim em cima. Aí quando dá a hora do fígado, normalmente, que é mais ou menos umas 3 horas da manhã, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí você tem a sensação que começa a cair, porque o corpo começa a chamar e você vai e acopla. Só isso. E isso é bem simples. E sempre dá essa sensação que você está caindo. Lógico, você está por cima assim, de repente tem a sensação que está indo. O corpo começa a chamar você. Porque a sua consciência começa a voltar, e aí ele pede que o corpo acople. E quando não acopla direito, você fica meio consciente, só que não consegue mover o corpo. Fica travado. Você quer falar, não fala. Você quer gritar, não grita. Você quer mover, não move. O corpo não encaixou direito. Depois dá um tempinho, ele encaixa. Quando é que a nossa dívida ela é agravada? Quando a gente toma um empréstimo em cima de empréstimo, é isso? Ou não paga os juros? É? Depende do banco? E se for o banco da vida? Quando é que a dívida nossa ela é agravada? Quando a gente aceita a mediunidade como forma de pagamento e não emprega ela bem. Quando é reincidente? Quando perde a reencarnação com coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Por exemplo, aproveitando. Quando nós estávamos discutindo um pouquinho sobre o karma, eu conversei um pouquinho com vocês e mostrei que o karma nada mais é do que uma condenação que é feita, mas uma condenação para agir. Você está condenado a agir. E quando o karma encosta em mim, quer dizer, eu tenho que agir. E quando eu não quero agir, eu estou agravando a minha dívida. Aí a dívida vai tomando alguns volumes meio... E o que é que a maioria de nós faz? Pode ser a mediunidade reprimida, ou seja, você não faz o que deveria fazer. Você é obrigado a sair do emprego, é obrigado a sair da relação, é obrigado a manter a relação. Você é obrigado a estudar um pouco mais, você é obrigado a se mover, é obrigado a sair de casa. E você não quer fazer nada disso. Porque isso te tira da zona de conforto. Porque eu tenho que abrir mão de algumas coisas para fazer outras. Mas isso eu não vou abrir mão.
aí a minha dívida começa a se agravar. Isso vai tomando cada vez volumes maiores, né? E aí aquele karma que era pequeno, ele vai sendo sobreposto, né? Vai sendo sobreposto. Ou seja, você tem mais coisas para resolver. Isso vai empurrando você. Então, essa não reação, ela necessariamente é consciente de não querer agir, ou ela pode ter um inconsciente de tipo assim, tem medo e então não sai do... O medo é só, para mim, é só uma desculpa, né? Porque o que está atrás do medo chama-se orgulho. Eu não quero ferir o meu orgulho, aí eu falo que eu tenho medo, tá? E aí eu não faço. Eu recuo e fico na minha. Então, medo e ansiedade são desculpas do orgulho e do egoísmo. Só isso. E aí eu falo que estou estressado, que é outra desculpa do orgulho e do egoísmo. Uma coisa está puxando a outra. Aí eu falo que não estou preparado. Novamente é o orgulho que está impedindo que você erre, né? Porque você não gosta de errar. E quando eu erro, meu orgulho é ferido. Então, eu não estou preparado. Nunca estou pronto. Nunca estou pronto. E vou me segurando. E vou me segurando. Nós nunca estamos prontos para nada. Se a gente não testar, se a gente não for à frente e não dar a cara para bater, eu não vou sair. Eu vou continuar no mesmo ponto. Você ir em mente os outros. Para você ir em mente os outros. Sempre tem que escolher. E às vezes essa escolha. Por quê? Se você escolheu o caminho, quitando a sua dívida, que não acaba ainda mais. Novamente, você está dando uma desculpa de que não quer errar. Se eu não quero errar, o meu orgulho que está me impedindo. Não existe manual de vida. Existe construção de vida. Você tem que construir a sua vida, que não é igual ao outro, que inclusive mora com você. Você tem que construir a sua vida. E como é que eu construo ela? Acertando e errando, acertando e errando, acertando e errando. Isso vai impactar no meu orgulho? Vai. Eu vou errar? Vou. Só que eu tenho que levantar a cabeça e falar, eu acho que eu fiz uma besteira. Vamos em frente. Isso é muito complicado, porque a nossa sociedade não tolera o erro, né? Quando a gente sempre está tentando, está taxado de vaca louca, né? Porque Vaca louca? Gostei do nome. Gostei do nome. É interessante que quando a gente não entende que precisa exercitar, porque é um exercício isso, a nossa vida ela é um exercício. É um exercício de tentativas e erros, tentativas e erros, tentativas e erros. Quando eu erro, eu vou perder alguma coisa? Sim, e eu tenho que estar pronto para perder, que é isso que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de perder. Porque nós somos acumuladores. Nós acumulamos coisas, pessoas, status. Isso infla o quê? O meu orgulho. E eu não quero perder aquilo que eu ganhei. Mas para que eu tenha velocidade, para que eu consiga subir uma escada, eu não consigo trabalhar esse movimento com muito peso nas costas. Não dá. E a evolução espiritual, ela é íngreme, ela não é assim, tranquila. Então, para que eu suba esse paredão, esse monte, eu tenho que tirar coisas, senão eu não aguento o peso para subir. Não dá. E aí são coisas, pessoas, porque a evolução é minha, não do grupo. Inclusive, se a gente mora com alguém, se a gente tem marido, esposa, filho, não sei o quê, a evolução é sua, não deles. Você tem que seguir o seu caminho. O seu caminho. Se eles acompanharem, ótimo. E se não acompanhar? Vai. Vai você. É, né? Difícil, né?
Você queria perguntar alguma coisa, rapaz? Você falou da ideia de Do quê? erro associado a perda. Sim. Então, aí, se eu falar para você que ele encara como perda, encara como um aprendizado, então na realidade eu nunca erro. Eu nunca perco. Eu sempre estou aprendendo. Eu acho que essa filosofia é a melhor que existe. Só que nenhum de nós entende a perda como um aprendizado. E é aí que não faz. Eu entendo assim. Beleza. Se eu conseguir traduzir isso como um aprendizado, excelente. Eu vou testar, vai acontecer problemas, é lógico, situações difíceis. É um aprendizado. Isso eu tenho que trazer para a minha realidade. Só que a maioria aqui não vai ler assim. Eu estou perdendo. Ah, não, então não quero perder. E aí recua. Tem medo de ficar desamparado, tem medo de não ter mais as coisas, tem medo de não ter carinho, tem medo de saber. Você vai colocando um monte de situações e você vai se bloqueando, se bloqueando. Ou seja, você criou uma inércia na sua vida. Aí o karma encosta, fala, age, não vou agir, dívida gravada. Em que momento nós estamos? Dívida gravada ou diminuída? Nesse instante, estou falando. Diminuída? Tranquila? Que ótimo. E a senhora que está aí do lado de fora, quietinha? Mas é dívida diminuída ou agravada? Ah, entendo. Na sociedade a gente tem que ter uma bússola. Bússola? É o bússola. Norte. Não, tem gente. Como assim sabe melhor isso? Siga Jesus. Essa é a bússola. Porque a gente tem medo. Siga Jesus. Siga Jesus. Não tem outro caminho. Nós só conseguiremos acessar ao Pai por quem? Então, qual alternativa você tem? Siga Jesus. Vai devagarzinho se aproximando dele. Não precisa fazer como ele pediu para algumas pessoas que chegavam perto dele. Vende tudo, não é assim? Vende tudo e me segue. Não precisa chegar nesse ponto, mas vai chegar um ponto lá na frente que você vai fazer isso. Não sei se é nessa vida ou em outra, mas vai chegar um ponto que você vai falar, acho que é por aí mesmo. E você vai, na boa. Mas enquanto isso, sabe, vai devagarzinho, soltando as coisas. Mas segue Jesus, ele é o exemplo. O Pai só é acessado através dele, não tem outro caminho. Enquanto nós não entendermos essa filosofia que é do amor, que é da fraternidade, nós estamos inclusive comprometidos a não ficar mais nesse mundo, né? Esse é o problema dessa dívida gravada. Eu ser convidado a me retirar. Dois terços dessas pessoas que estão encarnadas não vão ficar aqui. 2/3. É muita gente. Não. Não, só estou falando os que estão encarnados. Nós temos 7,5. 7,5 estão encarnados. Se você dividir por 3, vai dar quanto aí? 2 é alguma coisa. Ou seja, mais ou menos 5 bilhões desses 7 vão embora. E aí? Eles vão dar uma viajada aí, eles vão pegar uma carona aí qualquer. Mas é por causa disso, tá? Se a dívida estiver agravada, não dá para continuar. Você não consegue continuar. É questão de densidade. Que é o que eu falei, o karma, se ele vai sobrepondo porque você não tem movimento, sua densidade espiritual se torna incompatível com a densidade que se espera do planeta. Então eu preciso cumprir o karma. E como é que eu cumpro o karma? Eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso agir. Essa ação diminui o meu karma. Aí você fala, qual é a direção? De Jesus. Segue ele que vai dar certo. Não vai para balada, não vai, tá vendo? Eu estou agindo, estou fazendo coisa. Não vai para balada, não vai, vou viajar, tirar férias. Isso não é ação na direção de Jesus. Isso é ação na sua direção, não na direção dele.
que é o seu gozo, a sua satisfação, o seu prazer. É errado fazer isso? Não. O problema é o volume. Eu só penso em mim, não vai dar certo. E na direção de Jesus significa dizer o quê? Tenho que ajudar pessoas. Muita gente. Começa com quem está perto e depois vai para quem não está perto. Tem que ajudar. Indistintamente. Aqui tem alguns exemplos que a gente foi trazendo do livro Ação e Reação, do Chico, a dívida gravada. Ele vai narrando algumas situações aqui. Vocês se sentem muito angustiados? Por que se sente angustiado? Onde está o problema da angústia? Que fica amarrando, né? Por que a gente amarra? Por que a angústia se aproxima da gente? Pode ser, em algumas situações pode ser. O que tinha dito? Mágoas. Vocês se sentem culpados de alguma coisa? Eu me sinto culpado. Vocês se sentem? Ou está tudo resolvido? Está zeradão. Elcio está zerado, Elcio? Como não? Tem que abrir um centro só para mim fazer não. Como? Que história é essa, Sérgio? O que é isso, Elcio? É muito difícil. A angústia é um sentimento de culpa que a gente arrasta. E a gente não consegue sair desse looping. A tendência é aumentar cada vez mais. E vão sendo situações chaves, né? Que vão me chamando o quê? Para o sentimento de culpa. E boa parte dessas culpas porque eu não fiz o que deveria fazer. A gente sabe que é errado. E mantém a situação como está. Normalmente isso nos pega muito quando existe algum comprometimento sentimental envolvido ou um outro sentimento muito duro para nós chamado dinheiro. Esses dois sentimentos a gente não sabe lidar muito bem e aí a gente engole um monte de sapo. Eu chamo de dinheiro de sentimento, porque eu não sei mais aonde que eu localizo o dinheiro na vida da gente. Antes ficava no bolso, hoje não sei mais onde fica, porque a gente não tem mais dinheiro no bolso, está tudo no eletrônico, no cartão, não é assim? Daqui a pouco nem o cartão vai existir mais. Tanto que para mexer com a gente, a última coisa que eles é no bolso. É. Tira o dinheiro dele. Também está acontecendo com vários de nós. A gente não entende porque às vezes está apertado, né, de dinheiro. Só que a gente acha que a gente está sendo massacrado, que a vida está contra mim, eu estou sendo injustiçado porque eu fui mandado embora, alguém me deu um tombo, alguém me roubou. E eu não entendo que é uma forma de eu abrir a mão, eu não posso ficar preso a isso. Porque quando eu tive a oportunidade de abrir a mão, eu não quis abrir a mão. Então vem alguma coisa, vai lá e tira de mim. Para ver como eu reajo. Só que eu reajo sempre ao contrário. Eu fui esfolado vivo. Arrancaram tudo. Ainda casei e aquela pessoa me levou tudo. Aí você fica mais irado ainda. Mas quando tinha, não fez, sabe, por merecer aquilo que tinha. Porque Deus vai nos dando as situações positivas, sempre nos dá situações positivas. Mas se eu não sei usar positivamente isso, Ele vai lá e tira. Da mesma forma que veio, vai. E vai rapidinho.
é que quando a gente tem muitas possibilidades, não só financeira, mas físico, sei lá, intelectual, nós exacerbamos, ou seja, a gente passa de certos limites em benefício próprio. Aí ferrou. Eu não posso usar isso em benefício próprio. Se eu extrapolei certos limites, da mesma forma que eu tenho, isso vai ser tirado. Quem tem muita beleza, quem tem muito intelecto, quem tem muito dinheiro, sabe, vai sendo tirado e chega num ponto lastimável, todos nós. Porque eu não usei isso da maneira como deveria ser usado. Se eu tenho força física, essa força física é para ajudar os outros. E não para você sobrepor qualquer um. E é o que normalmente a gente faz. Se eu tenho beleza, eu conquisto todo mundo. Mas na verdade eu deveria usar essa beleza para encantar as pessoas. E se eu tenho dinheiro, eu deveria dar emprego para muita gente. E não simplesmente empilhar cada vez mais coisas para mim. Mas a gente não faz essa leitura. Nós não fazemos essa leitura. E aí, tudo que me foi dado, me será tirado. E vai. E eu, infelizmente, agravei minha dívida. E aí, quando a gente percebe essa situação, esse movimento, eu começo a sentir uma certa angústia. Começo a me sentir preso com algumas situações que eu tinha e não tenho mais. E aí começa a me doer. E aí a gente começa a ficar arrependido. Olha só, se eu tivesse outra vez, se eu fosse outra vez. Só que já passou, né? Já passou. Não dá mais para rever aquela situação. Você tem que achar um outro caminho. E é essa situação mais difícil, achar esse outro caminho. E pior que ele existe, só que eu não quero enxergar. A gente chama de miopia. A gente não consegue enxergar um outro caminho. Que não é aquele que eu tinha anteriormente. É um outro. Só que eu não aceito esse outro. E é interessante, esse outro o tempo inteiro fica sendo esfregado na minha cara. E eu não aceito, e eu não aceito, e eu não aceito. Quantas vezes vocês foram chamados para trabalhar espiritualmente? Quantas vezes? Vai dizer que foi só aqui no Arcas. Tá. Quantas vezes cada um de nós já foi chamado para trabalhar a questão espiritual, né? Inúmeras vezes. Até talvez na cartomante ela falou, é melhor, filho, você ir trabalhar, alguma coisa assim. E aí, infelizmente, deixa agravar certas situações para depois você correr atrás do prejuízo. Só que aí, olha o sofrimento, né? A angústia, as mágoas que você foi criando por não fazer o que deveria ser feito. Que é trabalhar mediunicamente. E as desculpas minhas, não estou pronto, eu tenho que fazer outras coisas na frente, porque eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho emprego, não sobra tempo para isso, estou estudando. E eu não consigo encaixar isso na minha vida. E deveria ser o contrário, né? Minha vida deveria encaixar nisso. E eu deixo isso sempre como uma pontinha. Inclusive aqui na casa nós temos aquilo que a gente chama de médium profissional, né? Médium profissional. O que é o médium profissional? Nós temos um cartão de ponto ali fora, não sei se vocês viram. O médium vem, bate o cartão, entra, trabalha, bate o cartão na hora de sair. Ou seja, não se envolve espiritualmente em nada. Ele vem aqui simplesmente para ficar bem. E a gente sabe que fica bem. O quanto que ele está se envolvendo espiritualmente? Nada. E aí ele não consegue entender porque ele faz o trabalho dele aqui e a vida dele lá fora não fica muito bem. Mas não é só trabalhar espiritualmente, você tem que se envolver espiritualmente. Só de vir aqui, bater o seu pontinho aqui, não vai resolver. Tem que ser algo a mais. Tem que ser algo a mais.
O envolvimento espiritual significa dizer o quê? Você tem que, além do trabalho espiritual que você vem aqui, porque na verdade a gente chama de trabalho, mas isso não é um trabalho espiritual, na verdade é um equilíbrio espiritual. A gente vem aqui para se equilibrar, tirar um monte de melecas, e boa parte dessas melecas não são as que eu trago, é as que estão dentro de mim, que envolvem as minhas personalidades, minhas formas de pensamento, os meus miasmas, são os meus. Eu venho aqui para escoar isso daí. É interessante. Eu saio, produzo ele em grande volume, eu produzo, eu venho para cá para descarregar ele outra vez. Eu fico fazendo essa ponte. Você fala, mas eu trago o obsessor. Lógico, você cria formas de pensamento lá atrás, lá fora, você vai atrair o obsessor, sem dúvida. Aí você vem com a sua forma de pensamento e mais o obsessor junto. Miasmas. Miasmas são produções do nosso corpo, da nossa mente, principalmente do nosso corpo astral. Ele produz muitos miasmas que envolvendo sentimentos, envolvendo emoções. E essas emoções, elas como se fosse cheiro para o obsessor vir atrás. Ele pega esse cheiro, eu falo cheiro, mas é um campo magnético, né? Ele percebe esse campo magnético sendo gerado por você, ele vem atrás de você para sugar isso, porque isso alimenta ele. Isso alimenta ele. Aí vem você com um obsessor junto. Então, para nós, o que nós fazemos aqui não é um trabalho, é um equilíbrio. A gente vem se equilibrar aqui. Então, para vir trabalhar aqui, é como se vocês trabalhassem lá fora. Então, não tem muito... Que mérito eu tenho de trabalhar aqui ou de me equilibrar aqui? Nenhum, não tem nenhum mérito. Só estou cuidando de mim. Só estou cuidando de mim. Tem que avançar um pouco mais? Sim. Tem que trabalhar socialmente também. Dá mais do que você dá no seu horário de trabalho, assim, né? Seu horário de trabalho espiritual. Tem que trabalhar a questão social, tem que se envolver em outras questões espirituais da casa, ou de outras casas, sei lá, tanto faz. Aí você começa a diminuir a sua dívida. Senão, você só vem aqui para se limpar, mais nada. Aí a gente chama de médium profissional. Que a maioria das pessoas que estão nessa casa são médiuns profissionais. Já entendeu que se você trabalha, você fica bem. Então você vem aqui para se limpar e rapidinho vai embora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. São poucos médiuns aqui que realmente são envolvidos, que você percebe que, sabe, trabalha pela casa, trabalha com a casa, mas não é porque é a casa, porque resolveu dar algo a mais. Esse algo a mais, aí vai diminuindo a sua dívida. Aí não está buscando somente o equilíbrio, está trabalhando essa doação, que é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar a nossa doação. Só buscar o equilíbrio não resolve muito, não. Não resolve. Falando um pouco mais aqui dos casos. Vocês acham que... Quanto tempo vocês acham que estão nascendo na mesma família? Vocês têm ideia? Já fizeram essa conta? Família espiritual? Não, família espiritual não. Família... Só Jesus para saber. Jesus nem sabe direito isso, certo? Porque ele não fica bem cuidando de cada um de nós. Coisas pequenas. A maioria de nós repete várias encarnações com o mesmo grupo familiar físico. Várias encarnações. E é interessante que nessa vida ainda a gente tem algumas pendências, né, que não estão se ajustando. Quer dizer o quê? Aí vai ter que voltar outra vez, pelo amor de Deus, vai ter que voltar outra vez para ajustar essas pendências que ainda não... É interessante que na família deveria, pela proximidade, os sentimentos envolvidos, deveria, sabe, resolver a maioria dos problemas. E a gente vê, na verdade, que cria mais enrosco ainda, né? Pela proximidade. Porque muitas vezes não dá para devolver um filho, né? Eu vou devolver o filho. É a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. Então, alguns laços familiares, estou falando como encarnado, não tem como desfazer.
ah, não quero, devolvo. Não funciona assim, né? Uma vez filho, é sempre filho. Uma vez pai, uma vez mãe, é sempre mãe. Uma vez marido ou esposa, é sempre marido e esposa daquela pessoa. Ah, mas eu me separei. Continua. Os laços continuam. Os laços continuam. Consegui educá-lo, ele foi embora, nunca mais preciso voltar com ele. Não se como assim? Você vai voltar com ele. Mas eu fiz tudo para me libertar. Não, agora, a próxima vez você vai aprender a amar. São as escalas que a gente vai aprendendo, sim. Então a gente renasce muitas vezes com a mesma família, o mesmo grupo familiar, não necessariamente na mesma posição, como o filho dela ou o pai dela, certo? Mas às vezes inverte. Às vezes, não é sempre, certo? Mas invariavelmente você vai nascer junto outra vez, enquanto as pendências não forem resolvidas. Com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. Resolveu aquilo, aí eu vou para outro grupo familiar, seguindo tudo novamente, as pendências que eu tenho de outras encarnações. E vai assim, uma atrás da outra. O problema é que quando nesta vida eu vou e agravo mais a situação. Se eu agravei na família, tudo bem, já é com ela mesmo, então eu vou voltar com ela. Agora, se eu agravei com pessoas fora da família, olha o que eu causei. Eu estou criando outra família que eu vou ter que ir para ela resolver. Deu para entender o que eu falei? E normalmente envolve disputas, envolve egos machucados, egoísmos não atendidos. Quer dizer, eu criei outras famílias através da dívida que eu agravei. Ou seja, terminando o agravo desta família, vou ter que resolver o agravo que eu causei em outra vida fora da minha família. Ou seja, criei outra família. Vou nascer no seio daquele grupo, daquelas pessoas. Então, existe alguma coisa assim, por exemplo, acúmulo de experiências de acertar o canal? Como assim? Vamos lá. Todos. Eu venho em algumas encarnações, mas em determinado momento eu me capitalizei e consegui fazer o que bem feito. Tá. Eu levo a experiência para acertar agrados de outro núcleo familiar. Eu levo a experiência e consigo acelerar o processo manual. O que acaba acontecendo é como se fosse, vou chamar de promoção, né, mas não é bem isso. Só para vocês terem uma ideia. O que acaba acontecendo é que quando eu resolvo com uma certa, não é facilidade, mas eu ganhei uma certa experiência em resolver problemas da minha família, daquela outra família, sabe, que eu vou passando, eu vou tendo mais força, a tendência é o quê? Que você se torne um líder, não da família, de grupos. De grupos. E aí vai trabalhar muito forte a questão social, a questão econômica, certo? Ou seja, você é treinado para fazer isso. E aí chega lá na frente, você se corrompe e cai tudo outra vez, volta tudo para trás. Sempre. À medida que eu me resolvo, que eu trato o meu semelhante com amorosidade, com consistência, tenho esse comportamento de respeito e eu não deixo entrar no meu coração. Qualquer coisa que venha dele que diga a mim que me desequilibrar, se eu estou em equilíbrio, eu não vim aqui para cuidar de família, eu não vim aqui para cuidar de filho, eu não vim aqui para cuidar de ninguém. Eu vim aqui para cuidar de mim, primeiramente. E depois, se eu não cuidar de mim primeiramente, se eu passar uma vida só cuidando dos outros e levar essa personalidade que eu criei
sem ter aberto os meus olhos, sem ter aberto o meu coração para as minhas necessidades, para eu redirecionar o meu caminho, eu não terei feito grande coisa, terei feito um trabalho de benemerência. Isso é fundamental, eu entendo que é fundamental, mas eu não consigo amar ninguém. Posso dar a minha contribuição para que as pessoas se despertem, mas eu é que preciso me despertar. E a família é um lugar maravilhoso para isso. O relacionamento também só entendo, a gente só cresce pelo relacionamento. O relacionamento me ajuda a ver o meu comportamento. Quando eu vejo o meu comportamento espelhado nas pessoas com as quais eu me relaciono, eu olho para mim e digo, isso me satisfaz, isso está bom, isso eu queria essa experiência. E quando eu percebi determinadas reações minhas, eu disse na minha isso não me interessa, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí eu tive essa conscientização, e aí começou o meu trabalho, que não é um trabalho fácil. E é assim que eu entendo, porque tudo que a gente ouve agora, tem uma carga de culpa muito grande, a gente não pode receber um deslize nosso, a gente fica se falando, puxa, eu não fiz isso, puxa, eu tenho minha identidade que eu negligenciei. Então, se a gente tem essa consciência, tomamos essa consciência, então vamos olhar para isso, é isso que eu quero ver assim, viva assim. O que é ser um bom pai ou uma boa mãe? Como que você interpreta isso? Compreender o espaço do outro, compreender a necessidade do outro, sem julgamento, e abrir os braços e trabalhar com a amorosidade. Não, mas não é assim. Não. A sociedade não lê assim, Bernardo. Você perguntou a minha opinião. Sim. Minha opinião é essa. O que é um bom pai ou uma boa mãe? Você acha que um assassino pode ser um bom pai? Pode ser um bom pai? Então é em cima daquilo que você está falando, é em cima disso que você está falando. A sociedade nos lê de um jeito, tá, que os nossos critérios para ser uma pessoa correta, para ser um bom pai, uma boa mãe, não necessariamente eu tenho que me modificar. Eu não preciso me modificar, eu não preciso ser uma pessoa melhor. Porque eu posso ter qualidades, entre aspas, certo? De cuidar bem do meu filho, cuidar bem da minha esposa, cuidar bem da minha mãe, sei lá. E eu vou ser classificado como sendo um bom pai, um bom marido, sei lá, um bom filho. Mas não quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Eu estou falando disso. Eu estou entendendo o que você está falando. É que a sociedade nos trata, né, ou nos cobra por certos comportamentos que eu até sigo a cartilha de acordo com a sociedade. Eu faço o que a sociedade me impinge, né, ou me coloca. Mas eu não faço a lição de casa para mim. Não me modifico. Isso que eu estou dizendo. Exato. Nós temos que fazer a nossa lição de casa. Quem é mais importante nessa encarnação? Eu sou mais importante. O resto é o resto. Os outros são os outros. E é evidente que eu tenho que abrir o meu coração, abrir os braços para puxar os outros, para ajudar os outros. É aí que vem um outro probleminha nisso que você está falando. Eu acho que o correto, está correto no seu raciocínio, só que nós não conseguimos medir, enquanto eu estou cuidando de mim, eu não posso olhar somente para mim. Não, eu estou entendendo. É que nós não entendemos assim, nós somos muito polares, né? Ou é assim, ou é assim. Eu não consigo muito levar no meio. Então o que eu faço? Ou eu cuido de todo mundo, esqueço de mim, ou eu cuido de mim, esqueço de todo mundo. Já errou. Que é o que nós fazemos na prática. Nós, na prática, fazemos isso. Ou eu olho só para o meu umbigo, né? E
sabe, zero que está na minha frente, que eu não posso fazer isso, porque eu vivo numa sociedade, eu vivo entre pessoas, eu tenho que permear essas situações, e aí eu me torno uma pessoa extremamente egoísta, posso até ter êxitos, né, financeiros, materiais, não sei o quê, mas isso vai ser cobrado lá na frente, vai ter um preço violentíssimo, porque tudo que eu amealhei de recursos, né, isso vai ser tirado com uma violência de mim que eu não sei como vai chegar lá na ponta. E o outro também é terrível, né? Eu olho somente os outros, eu estou ajudando, tá bom, você está ajudando, tá, mas você está se modificando, você está se melhorando, você está se cuidando? Não. Quer dizer, errou do mesmo jeito. Então, nós temos dificuldade, sabe, de, ao mesmo tempo, olhar para mim, mas não trabalhar o meu egoísmo e, ao mesmo tempo, ajudar quem está do meu lado. Eu tenho que dar essa mão para puxar junto comigo. O tempo inteiro eu tenho que fazer isso, que é o que nós não conseguimos fazer. E aí vem esses sentimentos de culpa, que eu não consigo sair muito bem dele. Por quê? Ou eu estou numa ponta ajudando todo mundo, não me ajudando, ou estou somente cuidando de mim e o resto, como você falou, se exploda. Mas qual é o ideal? Eu tenho que achar. Está errado. Entra aí, tem lugar aqui. Me deixava muito infeliz. E eu, como eu experimentei para isso, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa olhar para nós. Precisa. Claro, é óbvio, não é só cristão, vários outros grandes seres da humanidade que trouxeram essa mesma mensagem. A mesma mensagem. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E também, esse sentimento de culpa, para mim, é o sentimento mais anti-evolucionário. A culpa a gente patina, não sai do... Isso é verdade. Culpa segura a gente. A gente não consegue ir para frente. Que é o que a maioria de nós tem no peito. A maioria de vocês, quando deita na maca, pode reparar, um dos lugares que mais se põe a mão é no peito de vocês. Por que será? Você que trabalha na maca, automaticamente, quando alguém deita lá, um dos primeiros lugares que você põe a mão não é no peito? Pum. Por que vai no peito? Porque a maioria de nós tem uma massa aqui parada, que são as culpas, não culpa com relação a outras pessoas, culpa com você mesmo, que você não sabe sair dela. Pode ser consciente, inconsciente, sei lá, não interessa. Mas isso está pegando em você. Porque eu não consigo ir no meio. Ou eu sou só o ajudador, o provedor, não é assim? Ou eu sou o olhador para o umbigo. Só vejo a mim mesmo. Não vai dar certo. As duas vão gerar culpas irresistíveis e a gente vai afundar. E culpa me trava, né? Me segura. Eu não consigo ver perspectivas. Eu não consigo ver saída. Fico totalmente amarrado. E é interessante que os meus corpos, as divisões dos corpos, principalmente os inferiores, eles começam a criar laços fluídicos de amarração dentro deles mesmos. Eles ficam amarrados. E isso vai me desequilibrando. Traduz. Deixa eu não usar muito técnica, né? Tem que usar outros termos. O que acaba acontecendo? Quando nós vamos evoluindo, a tendência é o quê? Haver um afrouxamento dos corpos inferiores. Você vai afrouxando, ele vai meio que perecendo os corpos inferiores, mas tem que haver um afrouxamento. Quando eu vou evoluindo. Se eu estou com culpa, o que acaba acontecendo? Em vez de afrouxar esses corpos, eles condensam mais, ou seja, você amarra eles. O que aconteceu? A minha evolução foi impedida por mim mesmo. Eu me travei. Exato. Então, os meus corpos, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior, que são esses
esse quaternário aí, inferior, se eu estou com sentimentos de culpa, ele vai fazendo laços fluídicos mesmo, sabe? Vou amarrando, vou amarrando. Então, em vez de ele ficar mais, sabe, fluídico, mais solto, para eu ter perspectivas de evolução, encarar a vida de um outro jeito, gostar daquilo que faço, certo? É o contrário, eu vou vendo tudo negativo, tudo negativo, tudo negativo, e travo. É como se fosse um corpo só. Um corpo só. Eu falei de forma mais lúdica só para vocês entenderem, mas tem outras questões técnicas aí envolvendo essa amarração aí. Mas assim, nesse caso que você explicou, você evolui ou você deixa de evoluir? Não, eu me travei para a evolução. Eu me travei para a evolução. Sim, o que eu tenho já está armazenado. Só que o problema é o seguinte, eu só consigo acessar as experiências anteriores com fluidez e com força e vontade se o meu corpo estiver mais fluídico, ou seja, eu estiver mais, como é que fala, mais solto, né? Se eu estiver muito bloqueado, essas experiências não virão. Não virão. Sim. Então, quanto mais denso eu tiver aqui, isso a gente chama de densidade mesmo. Quanto mais compacto eu tiver, que são as culpas, né, que eu amarro, a tendência qual é? Eu ir mais facilmente para o umbral, certo? Eu perder mais facilmente as relações que eu tenho aqui, como encarnado, eu perco rapidinho as relações que eu tenho, eu não consigo fluir, porque a fluidez depende dessa flexibilidade dos corpos. Então, quanto mais culpa eu tenho, menos relações positivas eu tenho. Eu só tenho relações negativas. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. E é interessante que os meus filhos, os meus pais, farão parte o quê? Da mesma relação negativa. Não é positiva. Então, o movimento é meu. Meus pais farão a mesma, porque eles são seres independentes. Sim. Atração. Não é atração porque eu gosto, dá para entender? É atração porque aí o campo vibratório é o mesmo, aí vem tudo junto. É assim que funciona. De vez em quando vem um iluminado no meio para quebrar esse negócio. E a maioria não vai entender esse iluminado. Não vai aceitar ele muito bem. Pode ser uma criança, pode ser o seu companheiro, sua companheira. Não vai entender muito bem esse que, sabe, está mais frouxo, né? Os corpos inferiores estão mais soltos. Não vai entender. Vai ser normalmente colocado de lado, ou vai bater de frente, certo? Vai achar que a pessoa é meio estranha, tá? Vai dar uns rótulos meio esquisitos. E na verdade ela veio para afrouxar todo mundo, né? E a gente não lê assim. A gente não lê assim. Porque essa pessoa ela é mais leve, né? Ela vê ali a vida, ela não precisa de coisas e de pessoas. Ela é autossuficiente. E ela vai. E ela vai. Tá? E quem consegue perceber isso nela, consegue se contaminar. Ou seja, também começa aí. Também começa aí. E ver a vida de uma forma mais leve, mais gostosa. Porque a vida é muito boa. A vida é gostosa. Desde que eu não esteja preso nas minhas mazelas. Você resolve isso você se perdoando, né? Para você se perdoar, você, assim, precisa saber onde originou essa culpa, tentar entender o momento e ter um auto-perdão, né? Agora, quando você carrega a culpa de passar pela semana, você resolve isso. O que é culpa para nós? Você perdeu alguma coisa? O que é culpa? Alguma coisa que acabou prejudicando você mesmo ou alguma outra pessoa. Culpa é um desequilíbrio bioenergético causado uma ferida causada normalmente no meu orgulho. É um equilíbrio bioenergético
que foi lá e furou o meu orgulho. Ferrou. Então a resposta é: eu não tenho que aprender a perdoar. Não é esse o caminho. Eu tenho que fazer o quê então? Eu tenho que diminuir o meu orgulho, pessoal. Eu tenho que trabalhar o meu orgulho. Não é eu tenho que aprender a me perdoar. Eu tenho que aprender a perdoar as pessoas. Enquanto eu estiver fazendo isso, sabe o que eu estou falando? Ó, eu errei, mas continuo mesmo. Errei, mas continuo mesmo. Aí você perdoa, se perdoa, mas continua com o mesmo problema. Você não mexeu no orgulho. Eu não fiz o trabalho para mim. Eu fiz o trabalho para fora. Não resolveu. Então toda vez que você se sente incomodado, sabe? Tá com aquela energia meio esquisita, invariavelmente o problema não é a culpa, o problema não é você trabalhar perdão. A palavra é essa. Eu posso até fazer isso, que está ótimo. O problema é o quê? O que causou isso? Ah, foi o outro? Não foi o outro. Ou uma falta de ação minha? Também não foi isso. O que causou isso? Foi o meu orgulho. Ele foi arranhado, ele foi furado, ele foi machucado. E eu não gosto disso. Então toda vez que você se sente culpado, ou mesmo que eu venha arrastando coisa lá de trás, aonde está morando o problema? Trabalhe o seu orgulho que você vai ver. Isso aí some. Como que por encanto. Some por encanto. E o que é diminuir o meu orgulho? Vocês têm ideia? Aceitar que errou. Isso está tudo bem? Pode errar. Como é que eu trabalho o meu orgulho? Não estou nem falando do egoísmo, vamos olhar só o orgulho. Como é que eu diminuo o meu orgulho? E aí, Bernardo, me dá uma fórmula aí, legal assim. Faz essa primeiro, depois essa segundo, essa terceira. Manual, cadê o manual? Você gosta de esquemas, né? Você gosta de esqueminhas, assim, vamos... E aí? Como é que eu quebro o meu orgulho? O Fábio sabe também a lição, rapidinha. Exercitando o seu orgulho, exercitando sua humildade. Como é que você exercita? Isso, aham. Então. Então, como é que eu me torno uma pessoa humilde? Que a gente sabe, a resposta do orgulho é humilde, a humildade. Então, como é que eu me torno uma pessoa humilde? Como é que eu me torno... Não é assim. Como é que eu me torno uma pessoa humilde? Olha o emaranhado que a gente vai fazendo. Mas depende da pessoa. Se ela for uma pessoa Tá perfeito. ela vai ser colocada em situações onde ela vai se sentir humilhada, que é para trabalhar a humildade. Nós entendemos isso, mas está vendo? Eu quero fazer um movimento antes que a humilhação chegue. Nessa sexta-feira aqui no Evangelho saiu, qual foi o tema mesmo? Escândalo. Isso, exato. O escândalo virá. O escândalo virá quando que o escândalo vem? Porque eu fui avisado, falar, olha, abaixa o seu orgulho, seja mais humilde. Várias vezes, sou chamado, e sou colocado em situações, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, sabe, para eu, abaixa a bola, abaixa a bola, abaixa a bola, e eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, o que vai acontecer? Aí esse escândalo vai acontecer na minha vida. E vem com tudo para cima. E o que é o escândalo? Outras pessoas agora vão falar, você é orgulhoso, você não abaixa a cabeça, você não sei o quê. Todo mundo vai falar, porque enquanto as situações vão acontecendo, é só para mim, é só para mim. Olha, percebe. E eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Ah, não? Vai chegar um momento e o escândalo vem. E o que é escândalo? Um monte de gente vai falar. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Porque aí não é só para você. Todo mundo está sabendo que você é orgulhoso. E aí vai envolver trabalho, vai envolver família, vai envolver pessoas que vivem com você. Vai envolver um monte de pessoas que vão saber do escândalo. Que você é assim. Você é assim. Bom, se você não aprendeu em pequenas doses, então toma a dose maior. Vê se você aprende agora. E sabe o que vão achar? A maioria de nós vai se sentir o quê?
Eu fui usado, eu fui injustiçado. Olha o que fizeram comigo. Eu sou um coitado. Eu sou tão vulnerável. Eu não fiz nada disso. Eu sou a vítima de todo um processo. Não é isso. Você não aceitou, enquanto os sinais foram sendo dados pequenininhos. E são dados um monte de sinaizinhos. Baixa a bola. Seja mais humilde. E ainda tem esse problema da amarração dos corpos, né? Quando eles estão muito coesos, eu começo a ter dores no corpo físico. E aí vem a fibromialgia, aí vem dores nas costas, dores nos joelhos, desgastes ósseos. Mas eu estou causando em mim, dá para entender? Eu compactei o meu corpo. Eu fiz isso. Porque quem é muito orgulhoso não consegue dobrar assim, ó. Aí dói as costas. E eu, para ser humilde, eu tenho que me ajoelhar. Aí não consegue dobrar os joelhos. Aí começa a ter problemas nos joelhos. Ah, não, mas é um desgaste. Tá, eu estou entendendo a parte física. Mas por que chegou nessa parte física? Então, e por que... O que está acontecendo atrás? Corpos muito amarrados, orgulho na tampa, e eu não aceito que eu tenho que afrouxar isso. Tem que ver a vida com uma outra perspectiva. Tem que aprender a ajoelhar. Servir sempre, né? Hã? Servir sempre. Nós não viemos aqui para ser servidos. Nós viemos aqui para servir. Os dois são a mesma coisa. Você está querendo me pegar numa semântica? Não. Uma boa autoestima é diferente. Uma boa autoestima. Eu não preciso ter autoestima, eu preciso ter coragem. Só isso. Só coragem. Autoestima eu não preciso ter. Autoestima é uma desculpa para trabalhar o meu egoísmo. Só isso. Mas precisa valorizar também, né, Tony? Precisa amar também. A valorização está pelo que eu faço, não pelo que eu sou. Mas uma coisa não implica na outra? Não. Mas se eu faço coisas boas, eu estou me valorizando também. Não. Eu tenho que ter ações e isso que vai me valorizar. E eu faço sempre o contrário. Eu sou, aí eu dou. Não. Eu dou, aí eu sou. Nós não viemos aqui para ser servidos. Nós viemos para servir. E isso é o princípio da quebra do egoísmo, da quebra de todo esse ranço de empilhamento. Se eu venho aqui para servir, que o sistema budista é muito forte nisso, tá? Os espíritas também deveriam entender essa máxima, mas não lê isso de forma muito adequada. Quando eu venho para servir, o próprio trabalho de serviência, ou seja, de ajuda ao próximo, me engrandece, mostra realmente quem eu sou. E não eu tenho que ser para depois fazer. Não vai dar certo. Porque quem é, não consegue demonstrar com humildade o potencial que tem. A maioria trava. Trava no orgulho. E principalmente no egoísmo. Se fecha e não abre, não libera. Por quê? Quando eu dou, eu estou tirando de mim. E quem é orgulhoso ou egoísta, não quer dar nada. Inclusive vai estudar mais, vai trabalhar mais o intelecto, vai ser muito mais forte fisicamente, vai ganhar muito mais dinheiro, mas é para você. Eu tenho, eu sou, eu consigo. Aí você fala, é autoestima? Me desculpe, não é isso que está acontecendo. Porque quem tem muito não consegue dar nada. E quando dá, é um pedacinho do que tem. É um pedacinho do que tem. Isso também não é caridade. Porque a caridade seria o quê? Uma forma de você balancear o quê? O egoísmo. Excelente. Mas todos nós que estamos aqui, nenhum de nós é caridoso. Olha onde pega. Porque a gente dá o que sobra. Bom, dá o que sobra, me desculpe, isso não é caridade.
Isso é esmola. Agora, tira de você e dá para o outro. Ah, vai me fazer falta. Vai me fazer. Bom, aí já entrou na caridade. Olha onde pegou. Acho que boa parte aqui trabalha, não trabalha? Não tem o seu emprego aí, sua atividade. Você aceitaria, numa disputa de atividade, deixar outra pessoa tomar o seu lugar? Porque ela está precisando mais que você? Você sabe que ela está precisando mais que você. Você sabe disso. Você tem essa consciência. Só que a oportunidade é para você ou para ela. Você recuaria e deixaria... Vai você. Eu só fiz uma pergunta básica. Bernardo? Você recuaria? Eu gosto de pegar você, Bernardo. E aí, a gente recua nisso? Não interessa se é uma atividade de emprego, né, uma atividade particular, sua atividade como empresário, não interessa o que seja, mas você recuaria? E aí? Como é que você consegue mensurar que a pessoa não está dando uma palavra e não pode você consegue mensurar isso? Que é uma... que aquela pessoa está precisando mais ou ela está querendo tirar de você e ela também não precisa? Como é que exerce essa... Eu acho que em qualquer trabalho a gente tem que valorizar os outros, nunca você. Você vai falar, não, mas eu não estou trabalhando na minha autoestima. Você está sim. Porque quem sabe bem, quem conhece muito das coisas, tá, não está preocupado com ele. Porque ele sabe. Tá? E eu não posso guardar aquilo que eu sei. Não posso. Eu tenho que passar tudo. Até o pulo do gato? Até o pulo do gato. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Eu não posso guardar. Quanto mais você fizer isso, sabe o que você se transforma? No líder. Olha só. Que é diferente do chefe. O chefe é colocado por alguns interesses, sei lá, tempo, não interessa qual o motivo. Esse é o chefe. E o líder? Todo mundo vai atrás dele, ele é a referência. Por quê? Ele não guarda nada, ele passa tudo. E quando tiver que valorizar, nunca valoriza ele. Exato, esse é o líder. E nós não sabemos ser líderes. Nós sabemos ser chefes. Que é bem diferente. É assim que a gente deve agir no trabalho. Eu nunca sou o melhor. Nós somos, ou ele é o melhor, se aponta. E quando precisar, o que você faz? Você é o primeiro a ajudar. Quem? Todos. Inclusive aquele que te prejudica. Vou te ajudar. Então. Esse é o nosso público, não só marca, né? Sim. Esse é o nosso público na vida. É real, é real. É curioso, mesmo aqui nas relações da vida, isso, essa prática é muito difícil. Você acha? Porque o sistema criado por nós mesmos nos leva a agir de uma forma um pouco mais egoísta, até sobreviver. Isso é uma coisa que chega muito longe. Isso que eu entendo. A gente fala de sociedade. O que é a sociedade? Se não nós somos a sociedade, nós é que damos os recursos sociais, nós que modificamos isso. Se a gente for ficar repetindo, se a gente for ficar seguindo os padrões sociais, a gente não muda o mundo, a vida anda. E a gente precisa entender que o nosso preso aqui? é diferente, é outra coisa. Nós não estamos mais presos no passado, onde as coisas, onde as práticas não convencionais, as práticas não divinas eram aceitas como eram aceitas socialmente. A gente está num outro momento. Então nós somos a sociedade. Qual é o problema de eu destoar dos princípios sociais de hoje e tentar trazer alguma coisa nova? Porque é assim que acontece. Eu sei disso.
Por mais difícil que às vezes seja profissionalmente ou até aqui na casa, eu tento fazer assim. Sempre dá certo? Não, mas eu tento fazer. Tomo algumas invertidas profissionalmente? Tomo. E daí? Qual é o problema? Sigo essa linha. Eu sigo essa linha. Muito forte lá fora. Não guardo nada que eu sei. Estudo bastante, tudo que eu sei. Inclusive coloco algumas pessoas meio em xeque, né? Faz. Porque se eu conseguir, eu não sou lá tão bom para conseguir as coisas, você consegue também. Se precisar de ajuda, eu vou estar pertinho. Mas eu prefiro que você faça sozinho, do seu jeito, não do meu jeito. Quando precisar, eu vou chegar perto. Algumas pessoas ficam nervosas quando eu faço isso. Não gostam. Mas tem que aprender a fazer. Passa tudo o que sabe. Não tem por que guardar. Qual o motivo? Ah, deu trabalho para conseguir? E daí? Qual o problema? Eu talvez tenha tido um pouquinho mais de oportunidade, talvez o caminho que eu segui foi com um pouco mais de força, um pouco mais de coragem, consegui mais do que os outros. E daí? O que eu sei passa para todo mundo. O objetivo não é eu sozinho ir para frente. Eu tenho que levar o máximo de pessoas que puder. Uma das pessoas, muitos de nós fomos flagelados, mortos, jogados em fogueira, só porque pensava diferente. E esse pensamento hoje, ele frutificou e está aí, e essas descobertas científicas, essa luta moral, está aqui hoje e é defendida como um caminho correto. Quer dizer, se nós adotarmos essa posição de lutarmos para sermos socialmente aceitos dentro do processo ético, porque a ética muda sempre. A ética está sempre mudando. E cada país tem uma ética diferente, cada povo tem uma ética diferente, mas o conceito moral é esse conceito moral que a gente precisa trabalhar. E criar um mundo ético condizente com uma época, condizente com o nosso momento. Mas isso é um trabalho nosso, um trabalho de cada um. E a gente não tem nada que se esconder. Tem que deixar a cara para bater e, se for um dia jogado a uma fogueira qualquer, uma fogueira virtual qualquer, assumir isso como um prêmio, né? Bom, eu falo do que eu faço, certo? Eu normalmente tento fazer desse jeitinho, tá? E vai passando, você faz isso. É interessante. As pessoas começam a replicar mais ou menos na maneira... Aqui na casa acontece muito isso. As pessoas começam a replicar um pouco esse modelo. E lá fora também começa a replicar aquilo que eu fico passando para todo mundo. Outros colegas que trabalham comigo, eles começam a replicar esse modelinho. E por que não fazer? Por que não fazer? Mas isso está mudando mesmo, Tony, porque antigamente os grandes líderes eram tratados com inteligência, coeficiente de inteligência. Sim. Agora, eles também estão avaliando a inteligência emocional, porque não adianta colocar um líder com QI lá em cima, se ele não tiver inteligência emocional, ele vai comprometer a produção do grupo. Sim. Fala, Cláudio. Por que é um abismo tão grande? Todas as pessoas, todo mundo aqui presente é muito rápido, aqui fora também, muito rápido, muito fácil em apontar a moral certa, todo mundo sabe qual é a moral certa, você vem aqui, fala, todo mundo reconhece aquilo que é, concorda, mas na prática é muito distante. A gente é muito bom em falar, olha, isso é certo, isso é concordar, dar um acréscimo ao que você está falando, ter uma visão daquilo, mas não tem... O que eu estou falando aqui não é nada novidade, pessoal. Então, mas não tem realidade. Não tem nenhuma novidade. Não tem novidade. Um outro detalhezinho que é diferente, mas não tem muita novidade o que eu estou falando para vocês. Por que essa diferença, então? Por que esse abismo, essa falta de... Não tem uma energia quando é dito para alguém que pratica? A gente tem que ter um pouquinho uma outra palavra que a gente já comentou aqui, chamado coragem. É aí que o negócio pega. Eu não tenho coragem de enfrentar a mim mesmo. Não tenho coragem. E largar tudo aquilo que está enredando. Sim. Eu não posso ser como
os antigos japoneses, na época da Segunda Guerra, pegavam aqueles aviões, o kamikaze, né? E não é disso que eu estou falando. Eu tenho que ter aquela coragem raciocinada, observada, analisada, mas vou firme, que é o que nós não queremos fazer. Então aí eu me escondo através do medo, medo de mudar, medo do que pode acontecer, medo de errar, sabendo? E o medo nada mais é do que eu não quero ferir o meu orgulho, e quando eu tenho medo, eu tenho muita fé de que as trevas é mais forte do que a luz. Então, e ainda falo que acredito em Deus e que acredito em Jesus. Se realmente eu acreditasse, se tivesse fé nisso daí, eu não teria tanto medo de fazer certas coisas. Eu não deveria nem ter medo de espíritos. Então, por que a gente age assim então? Para onde eu estou direcionando a minha fé? Para Lúcifer? Para zonas umbralinas? É isso? O medo é isso. Eu estou acreditando que eles são mais fortes. Cadê a coragem? Cadê a coragem? A gente está falando disso. Coragem. Enfrenta. Enfrenta os próprios devaneios, enfrenta as situações mais estranhas que existem na nossa vida. Enfrenta isso. Não. Eu aprendi a duras penas que esse corpo aqui ele é relativamente perecível e vai durar pouquíssimo tempo. Mas eu tenho que fazer para garantir que o meu espírito tenha mais força na próxima vez. O meu espírito, não esse corpo. Tem que cuidar dele, é lógico, mas entender que isso daqui é muito curto, muito pequeno. Vou passar rápido, mas eu tenho que garantir que o meu espírito tenha força e vontade perene para, na próxima vez, ser mais incisivo e dar mais ainda a cara para bater. Eu vou ter que montar 5 arcas da próxima vez. Vou abrir uma franquia. Vou abrir uma franquia de arcas. Eu já estou planejando uma lá no Umbral, né? Vou levar a galera junto para lá. Levar uma galera. O Umbral não é muito bom, não. As coisas são meio esquisitas. Mas também o nosso débito, em vez de ficar um pouco mais comprometido, ele pode ficar estacionário, né? E essa dívida estacionária, ou débito estacionário, mostra o quê? Eu não fiz nada, porque tinha muito medo, então não melhorei, nem piorei, certo? E via de regra, essas pessoas, elas se recolhem, né? As relações são pequenas, o seu trato com novas experiências são muito reduzidas, e a tendência é o quê? O seu débito fica estacionário, ou seja, perdeu a existência. Não, você perdeu. Ele não aumentou nem diminuiu, você ficou do mesmo jeito. Você perdeu a existência. Ou seja, 60, 70, 80, 90 anos, não sei, depende de cada um de nós, jogado fora. Não aproveitou nada. Não aprendeu nada, como o nosso amigo ali falou. Não aprendeu nada. Muito medo faz isso. Faz eu recuar das experiências, faz recuar dos testes que são colocados por meu orgulho e por meu egoísmo. Eu não gosto disso, então eu recuo. Eu recuo. E vou deixar a vida passar. Ou como é que fala? Deixar a vida me levar, não é assim? Quando eu deixo a vida me levar, quer dizer, eu vou passar desse jeitinho aqui, ó. Ah, tem que tomar? Aqui só os casos que o André Luiz vai mencionando, né? Você... Hã? Isso aí é muito lindo. É.
Vocês nunca se viram com esses trajes palacianos aí? Vocês nunca se viram? Nunca teve algum sonho? Vou deixar que seja só um sonho, né? Um sonho, assim, que vocês tinham alguém te servindo, com roupas, assim, estranhas. Pode ser também, algumas coisas, assim, bem diferentes. Vocês nunca sonharam isso? Elcio? Ui. Nunca? Tá. Todos nós já tivemos sonhos, já tivemos percepções, já tivemos certas ligações, pode-se dizer, através de filmes, figuras, livros, imagens, ou até viagens, né? A gente cria alguma certa saudade, não sei se é essa palavra, né? De encontrar algumas coisas que a gente já foi. E a gente não se esquece que esse luxo, esse poder, ou às vezes até certos títulos que nós tivemos, era para que nós utilizássemos isso para ajudar outras pessoas, ou proteger outras pessoas. Porque quando a gente é imbuído de muito poder, não só físico, né, mas financeiro, até de nascer entre famílias que têm um certo poder, ou até questão política ou econômica, tanto faz, é um grande teste para nós, para ver, olha, o poder está sendo dado para você, o que você faz? O que você faz com isso? Se eu olhei só para mim, ferrou. Se com esse poder protegi pessoas, ajudei, dei oportunidades, opa, você fez certo. Aí o débito não fica estacionário, ele diminui. O débito diminui. Porque você usou aquilo que tinha para ajudar. Para ajudar. Só que, via de regra, quando a gente é colocado nesse luxo e nesse ouro, a maioria de nós não consegue passar nesse teste. É o pior teste para nós. Luxo e ouro. É o pior teste. Mais difícil do que a pobreza. É um teste difícil também a pobreza, mas a gente passa no teste. Com mais facilidade. Agora, esse é um dos piores testes para a gente passar. E a maioria não consegue aguentar. Mas tem pessoas que não aceitam. Como assim? Não conseguem conviver com tanto luxo, tanto com ouro, seguir de Deus. Depende um pouco da rotina, né? Depende da rotina. Mas esse é um grande teste. É um grande teste. E é interessante que quando envolve isso daqui, né? Invariavelmente vai envolver o quê? Heranças. Que é um grande problema nosso. A gente não sabe lidar com heranças. Para mim, né? Nós não deveríamos ter herança. Você só tem direito naquilo que você consegue. Ah, mas eu não posso herdar isso de ninguém? Não. Consiga que é seu. Ah, mas eu tenho na família. A maioria das questões de herança que todo mundo tem direito, mais ou menos, vai haver disputa. Com a disputa você arrasta um monte de problemas familiares para cima de você. Isso nunca dá muito certo. Sempre vai dar problemas aí no meio do caminho. Já tive direito a várias heranças, todas elas eu abri mão. Nenhuma delas eu quis. Todas elas eu abri mão. Todas. Não quis nada. E hoje sou aquilo que eu consegui com a minha esposa, quem estava junto comigo, consegui. O próprio Arcas, nós conseguimos através do quê? Uma equipe junto conosco. E a gente não teve nenhuma herança para trabalhar aqui. E as questões pessoais minhas, tudo conseguido com esforço pessoal. Lógico que pessoas nos ajudam, sem dúvida. Tá? Mas nada de herança junto. Isso é a minha maneira de ver. Nós temos direito perante a lei dos homens à herança? Sim. E a justiça espiritual, nós temos herança? Não. Espiritualmente a gente não tem direito à herança. Espiritualmente falando. Eu acho que herança é pesado, mas se você
Depende, né, da situação. Vai para outros herdeiros. Depende. Eu sempre abri mão para outros herdeiros. Ah, você quer? Quem está mais à frente? Tó. Dou a procuração, é seu. Não quero saber disso. Ah, mas tem dinheiro envolvido. Tá bom, não quero saber desse negócio. E via de regra essas heranças, sabe o que deu? Maior pau. Maior briga. O que eu fiz? Eu não quero esse negócio para mim, não. Não vou me meter nisso. Passo a procuração para um deles, ó. É seu. Se vira aí. Não estou sabendo de nada disso. Obrigado, mãe. A gente pega constantemente brigas de família, várias encarnações, e aí você vai ver aonde começou. É por causa de terras de herança. Dividiu a família, e essas famílias viraram inimigas umas das outras, e não sabem que eram famílias juntas, né? Era a mesma egrégora, que era o mesmo núcleo. Esse núcleo se divide, um vira inimigo do outro, por causa de terra. Ó, eu tenho uma coisa que aconteceu ontem. Tem um primo que eu não cresci com ele, a gente nunca conviveu junto. Eu vou contar rapidinho. Normalmente a história de família é horas falando, meu né? Tio, esse tio, pai desse meu primo, ele brigou com meu avô por causa de pé de feijão, pé de café. Há um tempo atrás era uma boa grana isso. Ele foi embora, fugiu, saiu de casa e nunca mais foi visto. Então de uns anos pra cá, 10 anos pra cá, eu encontrei uma família, mas o tio já tinha morrido, o avô já morreu e tal. E aí eu tava comentando ontem, então o meu avô e o meu tio vão voltar juntos novamente. Provavelmente. E vai ter problemas de herança novamente envolvendo os dois para ver como que eles vão sair. Isso vai acontecer. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. No caso, a herança, se você utilizar proveito, no caso, assim, não dá um tempo para um terreno para difundir um bem, já essa herança para o bem. Isso não seria mal visto? Não, isso é positivo, né? Espiritualmente falando, olhando o lado espiritual, tudo que vem de herança, eu estou arrastando o inconsciente coletivo de todo aquele bloco. Ele vem junto com você. Então, o que você tem que fazer? Espiritualmente, continuo falando espiritualmente, não é materialmente, nada disso. Tá? Você tem o direito, você pode usar tal. Então, espiritualmente, você deveria pegar isso daí e já transferir automaticamente para algum lugar. Algum núcleo, pode ser um centro, sei lá. Tanto faz. Mas não usufruir do que veio por herança. Começou a usufruir, mesmo que você tenha direitos legais e tal. Não estou entrando nessa parte de direitos. Começou a usufruir toda aquela amarração, toda aquela energia que envolve o karma coletivo da família, você puxou para você. Caso você use por bem, isso seria quebrado? Ele é quebrado porque é transferido, né? Porque não tem que ficar com você, você tem que transferir isso. E se for para um bem público, se for para, sei lá, para alguma atividade que envolve uma questão social, esse karma automaticamente ele é desfeito. Ele mata. Não, nenhum real. E nem colocar o seu nome na... Também não, o seu busto não pode aparecer lá na praça, não pode, não é assim, não é assim. Transfere, esquece. Estou falando espiritualmente falando. Tá, mas eu tenho direito? Lógico, você tem direito, legal, perante a lei, não sei o que, transfere, vai usar, não vai e tal, mas e daí? Grande parte vai arrastar aquilo que a gente chama do inconsciente coletivo karmático de todo aquele bloco de pessoas, principalmente se já vem a gerações sendo transferidas. Gerações sendo transferidas. E se já vem a gerações sendo transferidas, provavelmente você é um daqueles que iniciou essa fortuna, iniciou aqueles bens lá atrás, você é ele novamente, para ver o que você vai fazer com isso. Ou seja, não deveria pegar a meleca que você causou. E no caso, deixa eu perguntar uma coisa, e no caso do Bill Gates, atualmente, no caso, ele começou do zero, né? Sim. Fez fortuna, e assim, a maior parte da fortuna ele reverte para tirar dele, no caso, né, a fundação dele, né? E assim, uma parte
dinheiro dos bens que ele adquiriu, é uma pequena parte ele vai reverter para os filhos. Essa herança que ele vai reverter para os filhos, como que fica na situação? Mesmo processo. Vai arrastar situações envolvendo a ele. Mesmo que ele tenha adquirido do zero, porque ele possuiu a fortuna dele. Sim, e daí? E daí? Os filhos vão adquirir aquilo que ele começou. Você acha que o Bill Gates chegou lá onde está, na boa, não teve nenhum problema com outras empresas? Não teve nenhum problema com um negócio chamado uma maçãzinha assim envolvida? Eles não tiveram nenhum problema. O Bill Gates chegou ali na boa, não houve algum probleminha envolvendo patentes, envolvendo modelos, sistema, nunca teve nenhum problema. Ah, entendi. O que tem? Por exemplo, se você faz em vida, você dá um negócio em vida e ele deu em vida, não. E depois a pessoa morre, você já doou. O que acontece, então, novamente? Se você doa para outra pessoa, tá, em vida, a tendência é o quê? Que você arraste a herança para aquela pessoa também. Ela vai arrastar a herança espiritual para lá. Vai arrastar a esperança. Vai arrastar. Tudo que envolve questões espirituais, você está arrastando. Você só transferiu a propriedade. No caso, se for uma questão benemérita, se for uma questão espiritual, ou seja, uma casa espiritual que seja, o que acontece? Existe uma quebra de fluxo de energia. Tá? Mas se você, por exemplo, transfere isso para uma pessoa que vai montar um negócio, não sei o quê, você transferiu o karma para ela. Você transferiu isso. Então todo o campo energético foi para lá. Não. Você vai receber. Tá bom, vamos lá. Então aquilo que você estaria fazendo bem, pensando que estivesse fazendo bem, novamente, a gente tem uma visão material daquilo que está aqui. Tá bom, eu até entendo, vou ajudar. Quem não gostaria de ajudar as pessoas, tá? Mas entenda que eu estou transferindo. Se aquilo lá foi criado com duras penas e teve algumas melecas envolvidas, eu estou levando as melecas junto. Não tem como falar que não vai. Por mais que o Bill Gates esteja hoje todo cheio de amor e carinho, de querer ajudar as pessoas, até que é louvável isso, é louvável, não estou falando que está errado. Mas essa fortuna que ele conseguiu não foi uma fortuna conseguida, sabe, com amor, muita fraternidade. Quem estuda um pouquinho a história de como ele começou, como começou como é que chama? Da Microsoft. Tá? Isso. Então, como cada um deles começaram, houve disputas terríveis entre os dois. Aí. De um lado a Apple, né? Do outro lado o Bill Gates, esses dois brigaram muito. Tiveram muitas brigas entre eles. Não vamos deixar entrar muito nesse negócio, porque o negócio vai longe. Mas aí, no caso, ele tem a fundação, milhões, e isso daí não diminui esse que ele criou. Se é para a fundação, até vai. Agora, quando vai para os filhos, ele transfere para os filhos. Não, mas no caso, assim, ele subiu, né? Mas, assim, ele subiu assim, não de forma lícita, digamos assim. Aí, toda essa... toda essa evolução dele, que não foi lícita, não vai sendo queimado pela... Não é que você está olhando a parte material, tá? Você tem que sempre olhar a parte espiritual. Então, mas a parte espiritual mesmo, que eu falo assim, porque ele acumulou... Uma parte disso daí ele queima, mas a outra parte continua do mesmo jeito, porque alguém vai dar continuidade àquilo que era dele. Mas do jeito que você coloca, parece que é uma verdade absoluta, e que todos estão assim, enquadrados nisso, que daqui a pouco todos nós vamos celebrar os filhos. É que a máxima é uma só. A máxima é uma só. Eu achei lógico se essa herança tem origem ilícita, se essa herança tem origem ilícita, se quem
fazer bom uso disso. Bom uso disso não é ficar sendo um acumulador de coisas. Fazer bom uso disso é abrir isso, de certa forma, para o bem comum. Como é que você trata isso? Olha, Bernardo, a história fala tudo ao contrário do que você acabou de falar. Quem herda, na maioria dos casos, aí são exceções, então na maioria dos casos não faz bom uso como deveria usar aquilo que herdou. Se foi conseguido licitamente, você transfere licitamente, e as pessoas teoricamente deveriam dar continuidade, a gente sabe que ou a próxima geração ou a outra destrói tudo que foi feito. Destrói tudo que foi feito. Por quê? O que eu estou recebendo? Eu estou recebendo poder. Olha só. É financeiro, material, sei lá. Você recebe isso. A maioria de nós não está pronto para isso. Mas, mais uma vez, isso não é, a minha visão não é uma verdade absoluta. Se você diz, a maioria das vezes significa que há aí ocasiões e isso não ocorre. Essa destinação é uma destinação. Eu até concordo com você, Bernardo. Só que tem um pequeno detalhe. Eu não posso nunca trabalhar pelas exceções. E a gente sempre dá desculpas nossas para sair pelas exceções. A exceção não é a regra. A regra é o quê? Entrou a questão material de transferência, vai ter problemas. Se não for nessa geração, é a próxima, a outra, vai ter problemas. Porque vai envolver disputa, vai envolver a parte karmática, você vai carregar ela. Isso não tem como fugir disso. E quem está recebendo, na grande maioria das vezes, não está preparado para isso. Porque não é o que ele quer. Não é o que ele quer. A grande maioria. Mas eu não posso ficar só trabalhando pelas exceções. Quando a gente trabalha pelas exceções, e a gente cria as exceções como sendo para todo mundo. Errou. Eu tenho que fazer ao contrário. Tudo que a gente fala, a gente sabe que tem exceções para um monte de coisa. Mas não é a exceção que tem que ser a regra. Então, espiritualmente, novamente, se a gente estuda um pouquinho o que acontece no nosso lar, o que acontece nas grandes cidades astrais, não existe herança. A herança que acontece lá é o quê? Você conseguiu com o seu trabalho, com seus bônus horas, lá conseguiu uma casa lá, a família pode ter o direito de ocupar aquela casa. Pode ter o direito. E pode não ter o direito de ocupar a casa. Olha só a situação. Então é analisado caso a caso para ver se é transferido isso para os filhos ou a esposa, sei lá, quem está vindo ou não. Que na maioria das vezes não tem direito de ocupar a casa. É uma outra sociedade. Essa sociedade que precisa caminhar para ela. Mas é disso que eu estou falando. Então, no nosso lar tem herança? Não tem herança. Não tem esse negócio de herança. Eu não posso nem ter casa de aluguel lá. Não. Não tem isso. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Envolveu herança, vai pegar. Vai pegar. A questão é muito energética, das próprias dificuldades dos antepassados que você recebe com tudo, entendeu? Isso é verdade. Do Sabino. Voltando para o Sabino, no quadro anterior, é dito de poder e é dito... É isso que representa a filosofia das trevas? É isso que eles acreditam? Sim. Essa Essa daqui, né, que você está falando? Eles acreditam em Nietzsche, digamos, né? E o que você fala com uma entidade que entra aqui e fala pra gente, vira pro médium na roda e fala, o que vocês fazem aqui é uma lavagem cerebral. E meu livre-arbítrio, minha liberdade de ser como eu sou. Nós temos que entender o seguinte, o nosso livre-arbítrio, ele vai até o ponto que interfere no livre-arbítrio do outro. Essas entidades das trevas interferem no livre-arbítrio das outras pessoas, então ela não tem mais o livre-arbítrio. Isso é totalmente ceifado. Isso acontece conosco também, só que a gente não percebe. Eu falo, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Você tem o direito de fazer o que você quer, desde que só pegue você. Mas como eu vivo com pessoas, eu faço o que eu quero, eu pego as pessoas. Meu livre-arbítrio foi cortado na hora, e eu não percebo isso. Você fala, eu continuo fazendo do jeito que eu quero, já não é mais isso. Porque essas energias que eu estou emanando, está batendo e voltando, batendo e voltando. E eu não estou percebendo que está voltando para mim. Você falando, mas e cadê meu livre-arbítrio? Você quebrou o seu livre-arbítrio, você quebrou. E essas entidades fazem a mesma coisa. Fala, está fazendo lavagem cerebral? Não é isso que a gente faz aqui. O que a gente faz é o quê? Você interferiu no livre-arbítrio de outras pessoas. Olha a quantidade de pessoas que você arrastou, que você prejudicou. E você não quer arcar com nenhuma dessas consequências?
Agora você vai ser recolhido e vai ficar preso, se for o caso, ou vai ser tratado. E nós? Nós estamos presos aonde? Nesse corpo. Eu tenho que entender que o meu livre-arbítrio tem sérios limites. E simplesmente, se eu convivo com alguém, eu já estou interferindo no livre-arbítrio dela. Eu estou fazendo isso. E a pergunta é, eu posso continuar fazendo o que eu quero? Não. Não posso. Poder, eu posso qualquer coisa, Bernardo. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Fica confinado, como aí essa história aí. Isso aí é uma história maravilhosa. Sem dúvida. É muito bom esse texto aí. Porque eu achei isso maravilhoso, como você esconde alguém num forma desse. Mas não é interessante? O livre-arbítrio parece que foi tolhido, não é verdade? Foi. Ele foi simplesmente enclausurado. Ele está enclausurado, mas ele continua sendo o que ele quer ser. Continua sendo. E vou ter que arcar com as consequências positivas ou negativas das escolhas que eu faço. Assim que funciona. Chega um momento evidente que a gente cansa, a gente percebe Que não está certo, né? Aconteceu com um cara que eu conheço. Eu estou falando de mim, né? É mesmo? Ah, entendi. Pensei que era de mim. Alguém se sente às vezes assim? Amarradinho? Sem cabeça ainda? É, mais ou menos. Vocês nunca participaram de nenhuma rebelião? A gente nunca extorquiu ninguém? Nunca fez nenhuma calúnia? A gente nunca falou mal de ninguém? Sério? Nossa, eu estou numa sala de anjos. Vou ficar mais aqui. Vou ficar mais nessa salinha aqui. Será que a gente já fez algum suicídio? Já praticou algum suicídio? Vocês nunca tiveram algum... Estou falando nessa vida. Nunca tiveram, sabe, um chamamento assim... É um chamamento, né? Então faz um quartinho aí, faz... Nunca pensou? Estou falando nessa vida, não estou falando nem de outras, esquece outras. Mas nunca veio um pensamento meio esquisito assim na sua cabeça? Então, cuidado, né? Isso pode nos causar sérios desastres. E aí, né, com uma forma de me conter, para que você não repita o que nós não repitamos, né? Várias vezes a mesma situação, eu tenho que ser contido, né? Num corpo esquisito. Eu não consigo ter a mente suficientemente forte para controlar o meu corpo. Ou venho com o corpo totalmente deformado. Precisa chegar nesse ponto? Porque eu quero continuar fazendo o que eu quero. Do jeito que eu quero. E além de pegar todo mundo que está à minha volta, eu vou me prejudicando cada vez mais. Então alguém lá em cima fala, basta. Basta. E esse basta é o quê? Agora você vai vir preso. Sem poder se mexer. Sem poder se mexer. Fala, Cláudia. Se nessa vida você já pensou, já passou por essas coisas e entra na consciência, tem como reverter esse quadro na própria vida? Muitas vezes sim, é possível, né? Eu tenho que ajudar outras pessoas que estão na mesma condição. Não é mais me ajudar. Se você já teve a consciência de que algumas dessas situações você já resolveu para você, agora é sua vez de ajudar os outros. Aqui na casa tem acontecido umas coisas meio estranhas. É o que mais acontece aqui, de coisas estranhas, né? Tem coisa estranha. A gente recebe muitas pessoas aqui com uns pensamentos muito estranhos. E o duro é convencê-las de que não é por aí. E aí o negócio pega.
É. Ontem nós pegamos um senhor aqui que veio ser tratado. Eu nem coloquei na roda, né? Porque ia dar um perereco. O ideal é tratar na maca, fazer todo o procedimento, mas o campo dele estava tão comprometido que a gente trouxe aqui na nossa região do purgatório, aí não sei como é que a gente chama essa região aqui. Sala VIP, isso. Depois a gente teve que usar um grupo aqui para drenar as energias, né? Que envolvia o quê? Herança. Herança que vem desde a época do Império. Aqui na cidade de São Paulo. E você percebe que ele está totalmente detonado fisicamente. A vida dele travou. E ele quer porque quer receber dinheiro desse lugar, não sei o quê. Falei, não tem o que fazer. Não tem como sair disso. O que ele tem que fazer? Sai, ou seja, abandona isso. Mas ele falou, mas são milhões. Uhum. E? Ele é o último que sobrou. Sabe, já foi morrendo um atrás do outro. E não é só morte morrida, é morte matada, sabe? Vocês entendem isso, né? Sabe? E vai chegando num ponto que você fala, e agora? Como é que sai dessa? Eu tenho que literalmente virar as costas e olha o comprometimento que chegou. E o que eu vim arrastando, sabe? Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Situação difícil isso. Muito difícil. E deu um trabalho legal. Estava no seu grupo que a gente descarregou lá. Você gostou do trabalho? Uhum. Emoção? Aqui falando um pouquinho mais de débito estacionário. Então muitas vezes a gente vem com essa face totalmente... Ou seja, a gente perde a identidade. É necessário fazer com que você perca a identidade. Senão, o negócio vai pegar. E como é que eu escondo a identidade de uma pessoa? Traz num corpo que ninguém consegue reconhecer. Porque a cobrança é muito pesada. Muito pesada. Nem energeticamente, quando eu li esse livro, eu era bem jovenzinho, já fui jovenzinho. Sério? E eu fiquei bastante empolgado com essa imagem, com essa misericórdia divina, né? Porque isso é muito lindo. E há como você esconder no corpo físico e camuflar energeticamente? Sim. E energeticamente dá para camuflar? Dá para camuflar, sim. E o perispírito está detonado, né? Quando você trabalha o perispírito, né? Quando você trabalha o corpo astral da pessoa, ele perde o registro, ele perde, sabe, a identidade, ele perde a... E foi trabalhado, lógico, foi trabalhado. Os geneticistas, ou seja, os geneticistas espirituais, antes de trazer o corpo para cá, pega o perispírito, o corpo astral, literalmente, né? É mais ou menos isso, certo? Mexe de tal forma, principalmente a nível de chakras, então os chakras são colocados com, não é bem defeito, mas é uma forma diferente de vibração que ninguém consegue rastrear ele. E aí você vem num corpo totalmente desfigurado, tá? Mas como prisão. Então serve ao mesmo tempo para esconder e ao mesmo tempo para eu, dentro daquele corpo, aprender que eu tenho que respeitar os outros e viver na dependência de alguém. Fui forçado a ser mais humilde. Só um pouquinho. E nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Às vezes dá certo. Às vezes eles conseguem achar. Eu já contei para vocês que a gente fazia um trabalho muito grande com o pessoal lá do Lar da Criança Betinho. Não sei se vocês conhecem, fica lá na Zona Leste. É um lar que cuida de crianças com hidrocefalia e paralisia cerebral. Essas crianças normalmente são largadas lá, tá? E os pais não voltam mais.
E as crianças vão crescendo lá, com paralisia, né, ou hidrocefalia. Normalmente você faz uma cirurgia, coloca um dreno aqui na base da nuca para ficar uma válvula, né, para a cabeça não crescer. E aí você mantém pelo menos a criança. Mas normalmente ela tem uma debilidade mental e física, motora, né, e são cuidadas lá. Normalmente são umas 80, 90 crianças lá. E a gente fazia um trabalho de desobsessão lá dentro. Então vocês não imaginam o que a gente passava lá dentro. Difícil. E a gente fazia o quê? Levava um por um para dentro da sala de desobsessão das crianças, né? Criança, varia da idade, desde pequenininho até 14. Normalmente essas crianças não duram muito, né? Levava para a sala de desobsessão, começava a puxar, desdobrava em médio, aí você via as respostas do espírito que estava ali preso. E tinha de tudo. Desde alguns que era a minoria, que realmente estava conformado, entendia o que estava acontecendo e estava na boa, mas isso era sempre uma minoria. E a maioria, revoltadíssimo com o que estava, não aceitava a posição, não aceitava a situação que estava passando, queria sair de qualquer jeito do corpo, inclusive tentava sabotar o próprio corpo para, se libertar, mas ele pouco sabia, né? Se liberta do corpo, novamente ele vai ser pego, vai ser arrastado e vai voltar novamente na mesma condição. Só não volta na mesma condição se ele aceita. Se ele aceita a condição. Então aqueles que estavam aceitando a condição, estavam entendendo, esses a gente já percebia, se aproximando entidades de luz perto dele, falando, ó, vamos preparar você logo para um desencarne. E normalmente essas crianças iam rápido, elas não ficavam muito tempo. E aí na hora já era resgatado e já trazia um novo corpo, já melhorado. Agora aqueles que estavam revoltados, a gente via os espíritos preparando um outro corpo pior do que ele estava. Pior do que ele estava. Com mais amarração, com mais debilidade e com situações muito críticas. Existe alguma exceção do espírito estar assim no corpo dessa situação e não tem nenhum débito? Existem situações, mas são exceções, como você falou. Ela pede para vir debilitada, não para ela, mas para ensinar quem está perto dela. Olha a situação. É um espírito já mais evoluído que quer ajudar aquele grupo, ou às vezes não é um grupo, às vezes é só uma pessoa. Via de regra é a mãe. Quer ajudar a mãe para sair de alguns conceitos, algumas formas. E via de regra essas entidades que são entidades abnegadas, bem dedicadas, elas conseguem o êxito. Elas conseguem segurar a mãe. Pelo amor, pelo envolvimento, a mãe se dedica e deixa de fazer alguns comprometimentos. E aí o débito dessa mãe normalmente resolve bastante. Mas são casos exceções. A maioria não é por isso. É preso porque tem alguns comprometimentos muito sérios. Você vê uma pessoa nessa situação, tem que ver um julgamento. Mas isso são exceções. São pouquíssimos casos que isso acontece. Mas é interessante que eu trabalho numa faculdade que fica ali na Moca, e bem em frente à faculdade tem um negócio da prefeitura que cuida de crianças com síndrome de Down. Tá? E são muitas crianças sendo tratadas, muitas crianças. E a gente percebe a dedicação que essas mães têm cuidando dessas crianças, inclusive leva na faculdade para fazer fisioterapia, não sei o quê. Você percebe a dedicação dessas mães, a paciência, a calma, quer dizer o quê? Isso vocês não imaginam quanto que ajuda o espírito que está nessa condição, como também ajuda quem? A mãe, os pais, ou seja, quem vive com... É uma mexida. Porque a gente sabe que criança mexe com todo mundo, não mexe? Vocês já tiveram os seus? Ou já conviveram com os seus? Só conviver com criança a gente sabe o quanto que mexe com a gente. Não precisa ser filho, pode ser sobrinho, sei lá. É. Aquelas pessoas que estão ali cuidando, elas têm uma relação direta também?
a maioria dessas pessoas tem um compromisso muito sério de estar junto com essas pessoas em outras situações. Aí ela acha que é um bom emprego, como sendo uma enfermeira, um estagiário, sei lá, e não percebe o grau de comprometimento que tem com aquelas entidades que estão sendo tratadas. A maioria não, todas têm. E é interessante, só é aceito nesse emprego, a espiritualidade dá um jeitinho, só quem tem compromisso, quem não tem, não consegue entrar. Interessante isso. Os médiuns videntes, né, ou clarividentes, quando a gente trazia as crianças, né, para dentro do setor de desobsessão para começar a fazer o tratamento, a gente percebia que tinha alguns fiozinhos ligados, mas não eram com as mães, eram com as pessoas que cuidavam lá dentro. Fiozinhos ligados com elas. Ou seja, a responsabilidade delas de cuidar. Não era para a mãe cuidar. A mãe só foi um instrumento de colocar a criança na vida. Mas quem era a responsabilidade? Da enfermeira, da pajem, assistente, sei lá. Dá o nome que vocês quiserem. Depende. Tem algumas mães que nem... não sente nada. Tô falando sério, não sente nada. Mas é possível isso ser uma coisa tranquila? A pessoa gerar, largar e simplesmente... Para algumas mulheres isso é tranquilo, tô falando sério. Encara aquilo lá como sendo... Então, mas espiritualmente... Isso... Não, espiritualmente tem sequelas, lógico. Tô falando emocionalmente. Algumas mulheres lidam de uma forma muito esquisita. Mas isso também é uma exceção. A maioria se sente envolvida. Eu falo isso porque a maioria daquelas crianças que estão lá, estão largadas lá. A família não vai. Não vai. Simplesmente estão jogadas lá. Então, quer dizer, qual é a culpa, qual é o sentimento da mãe? Ela não quer nem saber disso daí. Não quer nem saber disso. É como se não existisse isso. E eu estou falando da maioria. É quase um aborto, só que ela não teve a coragem de abortar, e ela deixou nascer, ainda bem que deixou nascer, e deixou lá, alguém está cuidando. Elas são bem cuidadas lá. Mas nada melhor do que ser cuidado pela própria mãe, né, pais, enfim, nada melhor do que isso. Que eu acho que é melhor. Lógico, ela vai ter que responder sobre isso. Espiritualmente, por que uma mulher fica grávida, né? Porque não é só a mulher, o pai também fica grávido, né? Por que os dois ficam grávidos? Foi um acidente? Não é acidente essas coisas. Existe um comprometimento, existe um arrasto vibracional de cumprimento de karma ou de envolvimento para levar as pessoas para um outro patamar de percepção. Tudo isso acontece numa gestação. Por mais que tenha sido algo muito, sei lá, uma relação fortuita, só de um momento, casual, não existe essa casualidade. Existe todo um plano feito atrás e essa criança vai ser trazida para aquele momento. E aí, independente se você vai ficar com a pessoa ou não, as pessoas envolvidas nessa gestação têm que cuidar dessa criança. Tem que cuidar dessa criança. Existem várias situações envolvendo as crianças, né? Eu também fiz um trabalho muito grande, acho que uns 10, 15 anos, um outro lugar chamado Lar de Nice, que cuida de crianças, só que essas crianças já são todas órfãos, né? E um caso que nos chamou muito a atenção, nossa, que um lixeiro, na frente desse Lar de Nice, né, foi pegar o lixo, normal, né, para jogar no caminhão, e ele sentiu alguma coisa miando, parecendo um gato, dentro do lixo. Tá? A hora que abriu o lixo, não era um gato, era uma criança. O lixeiro pegou a criança, não sabia nem o que fazer, sabe? Ainda com um cordãozinho, ainda recém-nascido, levou no lar de início, né? A gente acompanhou todo esse processo. A hora que colocou lá dentro, aí cuidaram e tal, mas não conseguiram achar a mãe, quem é que fez isso. Aí você fala, a mãe tem algum comprometimento, as mães às vezes não tem nem noção do que fez. Estou falando consciência, mas espiritualmente tem um problema? Seríssimo atrás disso. Vai ter que resolver isso de um outro jeito. Provavelmente esses espíritos vão se encontrar novamente.
E aí muitos de nós que quer muito filho e às vezes não tem oportunidade, ou anatômica, ou questão de não achar um parceiro adequado, enfim, tem um monte de situações envolvidas aí, e você quer muito ter uma criança, a adoção de uma criança resolveria um monte de situações para você. Eu acho que você deveria parar de adotar cachorro e gato e adotar crianças. Não sou contra cachorro e gato. Acho que a gente deve ter os cachorros, deve ter os gatos. Mas você deve adotar um bebê. Essa criança pode fazer uma grande diferença na sua vida. E quando você começa a ter esse sentimento de criança muito perto em você, quer dizer, o seu filho já está nascendo, mesmo que não seja da sua barriga. Ela já está nascendo, ou até já nasceu. Está esperando você chegar perto dela. E aonde eu vou achar essa criança? Não é em casa. A cegonha não vai trazer para mim, né? A cegonha não vai trazer para mim. Eu vou ter que achar ela em algum lugar onde essas crianças são recolhidas. Via de regra nos orfanatos, ou até de alguma mãe do próprio hospital. Muitas vezes as mães no hospital acabou de ter a criança, ela já coloca para adoção. Não, tem nada a ver com missionário. A maioria não tem nada a ver com missionário. A maioria delas são resgates, e às vezes é usado o útero de uma mãe só para gerar, mas o filho é seu. Só nasceu da barriga de outra mãe. Baixa ela no centro espírita para você cuidar dela também. Começa a procurar nos orfanatos que você vai achar uma criança. Da mesma forma, quando você acha um cachorro que você se apaixona por ele, a criança não é diferente. Você vai num orfanato, você vai achar essa criança. E vai criar uma paixão que você não sabe explicar por quê. E é na hora. E nem sempre é da mesma cor sua, hein? Cuidado. E nem sempre tem um olhinho, pode ser olhinho puxado, preto, branquinho, amarelo, não interessa. E a paixão vai vir na hora. Pega ele. É o seu filho. É o seu filho. Pega que vai dar certo. É igual quando você vai procurar um cachorrinho, um gato para adotar, tem lá um monte, mas olha para um, é esse. É esse daqui. A gente não sabe explicar por que escolhe. E com criança também não é diferente. Bom, o resgate interrompido a gente vai parar e a gente vai ver isso em outra reunião. Pode ser? Lembrando vocês que nas semanas que vem a gente começa a ter a Feira do Livro aqui. Tá? Tem palestras de manhã, à tarde, vai ter coral, vai ter um pessoal cantando aqui algumas músicas líricas. E a partir da semana que vem, então, a gente tem 3 semanas aí com Feira do Livro, livros novos, alguns textos diferentes. Venham dar uma olhadinha aqui. Tá? Isso é tudo para ajudar a casa. Tá bom? Vamos encerrar? Terça-feira? Ah, sim, as terças-feiras, sim. Todas as terças-feiras tem atividades aqui que a gente chama de Arcas Terapia. Não sei se vocês já entraram no site. A Arcas Terapia tem algumas atividades na parte da tarde, à noite. Quem quiser. Tem os horários, está no mural ou está no próprio site. Entra lá, tem algumas coisas interessantes. Vamos lá, mãe. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa morte, que assim seja.